Professor Vila, boa tarde. Inclusive, boa tarde. O ministro Fachin autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. Essa é a informação que acaba de chegar. Com essa decisão, ele passa formalmente a condição de investigado na Lava Jato. Segundo o jornal o Globo, Joesley Batista gravou Michel Temer dando aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha em março. Professor Vila, boa tarde. Boa tarde. Bem, a questão, boa tarde a todos, a questão é, como o Zé Maria bem colocou, o que vai ocorrer é o seguinte: o presidente certamente está consultando os seus advogados. A questão agora já é outra. Que ele vai renunciar é quase que líquido e certo. Mas renunciar, quais as consequências jurídicas para ele? Pode ser preso, não pode ser preso, perde o foro privilegiado, o que pode acontecer? Certamente ele está fazendo uma consulta muito rápida junto aos seus defensores e tal, porque a situação dele a cada minuto piora, com a decisão do PSDB, que nós vimos, que já foi informado. Portanto, a situação é a cada momento mais grave. E na medida em que, e uma última questão, que ele estava preocupado, querendo primeiro ouvir os áudios e assistir os vídeos, especialmente ouvir os áudios. A pergunta é, se você não teme, para que você quer ouvir? Você não precisa ouvir. A questão não se coloca, mas eu preciso saber o que ele gravou. Mas se você teve uma conversa republicana, não interessa o que ele gravou. Igual que gravam a gente, qual o problema? Nós estamos desempenhando a nossa atividade de forma, claro, honesta, republicana. Então, quando ele diz que primeiro quero saber o que tem nos áudios, o que foi gravado, significa que as conversas não foram republicanas. Em outras palavras, ele quer saber o que foi ou não gravado para saber como se defender. Então a questão central dele agora nessa correria é saber juridicamente o que vai acontecer. Ele não tem condições de permanecer na presidência. E quanto mais rápido ele renunciar, por o país é melhor. Ele está pensando, lembrando que, como já foi dito aqui na cobertura da Jovem Pan desde cedo, renúncia é um ato do indivíduo, é de vontade própria. Renúncia você não vota, não aprecia. Lembre-se o caso de 1961, né? Ou seja, a renúncia, queriam votar se aceitariam ou não a renúncia no Jânio. O Adalto Lúcio Cardoso foi à tribuna e naquele momento Almina Afonso também estava lá. Falou, não, questão vontade não se vota, a decisão é essa tal. Agora, como eu vi aqui na PAN, o deputado Miro Teixeira ser entrevistado há minutos atrás... Está oferecendo uma PEC, né? Sugerindo uma PEC. Sim, uma PEC. Agora está lotado lá, lotado o plenário. 7 deputados, né? Realmente... Quórum altíssimo. Quórum altíssimo. 7 deputados. São 513, tem 7. Quer dizer, a preocupação dos deputados com a maior crise política mais profunda da história brasileira é incrível, né, Zé? Negócio incrível. O problema aí agora é você achar deputado, né? Ao menos no plenário, né? Pois é, geralmente a quinta-feira é esvaziada, né? E já está, mais ou menos assim. Essas pessoas que estão passando aqui atrás são visitantes. O plenário está funcionando, mas eu contei ali, tem 3 deputados lá no plenário. O presidente da Câmara não veio aqui, mas está no Palácio do Planalto. Ele foi chamado de manhã, voltou agora há pouco para o Palácio do Planalto. E o presidente Michel Temer conversou também com o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira. Ninguém é de ferro, né, Vila? Trabalhar numa quinta-feira, ainda mais à tarde, é meio complicado por aqui, né? Agora veja como o Bolinha, vulgo Maia, lá o Rodrigo Maia, e o Eunício, que agenciava garotas de programa, gente de primeira, naquela festa, eu lembro com o ministro José Dirceu, viu, Eunício? Que lá é conhecido, o hotel, a suíte, todo mundo sabe. Eles vão ao Palácio do Planalto, eles não sabem a independência entre os poderes. Esse é o momento do legislativo. O legislativo é uma coisa, o executivo é outra. Eles vão lá e quem estava dirigindo a sessão é o Fabinho. É o Fabinho do AP, né, que estava dirigindo a sessão agora. O Fabinho das garotas de programa. E ele reuniu a bancada de Minas aqui, viu? Opa, espero que não seja com aquela ordem do dia. Decidiu analisar, ninguém saiu em defesa do Aécio Neves. E ele saiu dizendo que o momento é de calma e de muito cuidado. Perfeito, eu imagino hoje à noite como é que vai ser a ordem do dia no apartamento dele. Bem, agora, realmente, nós somos entregue a uma quadrilha, né? Uma quadrilha de malfeitores. E a questão agora é como resolver. Agora, o importante é Andréa Neves no presídio, né? A questão do Aécio foi decidida de outra forma pelo Fachin. Eu não sei se a PGR vai recorrer da decisão do Fachin sobre a prisão, a negativa da prisão do Aécio Neves, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem de se ver. Agora, não tem chance. O Temer, na verdade, vamos ver se às 4 da tarde ele fala, né? Professor, inclusive o senhor fala que ele está consultando os advogados, ele pediu os áudios, ele quer ouvir os áudios primeiro, claro. Mas não foi liberado ainda, né? Esse é o problema. A Fachin ainda não liberou os áudios.
Moço. Eu, por exemplo, posso liberar todos os áudios meus, não tem nenhum problema. Então, quando você tem essa preocupação, é que algo você fez, algo você disse. É um meio de defesa de alguém que cometeu crime ou crimes, depende do plural. Agora, como você estava minutos atrás, o Lauro Jardim publicou a série de fotos desse Rocha Loures, né, recebendo propina, né, e tem todas as informações que nós temos até agora, que o Zé Maria desde ontem está nos trazendo tal, e o Bruno Araújo já levantou pulou do barco. Pulou do barco, tal. Inclusive que foi o voto do impeachment, né? Lembrando, né? Sim, que foi justamente o voto do impeachment, tal. Ou seja, acabou. O governo terminou, tal. Pode ser às 4 da tarde, às 6, às 7h30. O governo não existe mais. E mais importante de tudo, que não custa repetir, que a tentativa de acordão fracassou, né? Isso que dá um prazer de justiça, não de vingança. A tentativa de alguns ministros do STF, inclusive daquele que se julga histórico, né? Fracassou. Essa é a minha maior satisfação de tudo. Fracassou, porque seria um golpe nas costas do povo brasileiro. Os traidores perderam. Então, isso eu fico satisfeitíssimo, viu? Diga, Zé Maria, pra gente fechar com você. Pois é, olha, então, o PPS já decidiu também sair do governo. Sim. O PSB disse que vai deixar o Ministério de Minas e Energia. O DEM já anunciou que quer a renúncia do presidente Michel Temer. Então, como anunciamos hoje de manhã, inclusive no Jornal da Manhã, né, a base de apoio do presidente Michel Temer está se desmanchando aqui no Congresso Nacional. As notícias aqui são de que o presidente Michel Temer tenta aí, nesses últimos momentos, negociar uma melhor saída, né, tentar ali fazer o melhor para ele ficar já pensando no depois do cargo de presidente da República. Olha, Vila, nem o PT e seus piores momentos teve um presidente da República investigado pelo Supremo, né? É verdade, isso é verdade. E eu estava olhando as malas que o Fred, e estranha aquela fala do Aécio, vamos matar, né? Tem um negócio ali que eu fiquei preocupado, viu, Fred? Você se salvou, viu? Porque queriam mandar você para 7 Palmos, viu? Lá embaixo. Porque a fala da conversa com o Joesley é incrível, deve ser o único, não tem homônimo. E as fotos agora que mostra o rapaz, e 500 mil reais, você sabe que eu nunca tinha visto na minha vida, Zé Maria, esse é o lado positivo, né, de tudo isso. 500 mil reunidos, e só dessa vez, quer dizer, não é que só esse rapaz levou 2 milhões. O interessante, que tudo indica pela entrevista que fizemos com o doutor Alberto Toron no Jornal da Manhã, que o Aécio realmente deu um golpe, pegou os 2 milhões para ele, né? E deixou todo mundo na mão, né? Quer dizer, falou que ia dar o dinheiro para advogado e na verdade usou. E lembrar que o Zezé Perrella é do helicóptero com a cocaína. Lembrar, Zezé Perrella é o homem da cocaína. Até hoje também não explicou. Portanto, realmente, Zé, não é fácil. O bom que você... Olha, eu acho, Zé, não é ser chato com você, mas o fim de semana vai ser duro. Você não vai descansar o sábado e domingo, hein? É só mais um, né, Zé Maria? É só mais um, né? Olha, só para encerrar aqui, já começam a ser discutidos aqui nomes para substituir o presidente Michel Temer, né? Gilmar Mendes aparece entre os nomes possíveis. O Gil e a Guil. Nós vamos ter um casal, Gil e Guil. Não força pode. Suficiente para eleger um deputado ou senador. Ele não é eleito chefe de quarteirão. Só tem uma pessoa que vota nele, que é um lacaio. Ninguém vota no homem desse. Gilmar Mendes milita ali no meio, né? Não, esse não pode, porque por analogia, para ser candidato a presidente precisa ter 35 anos, está em pleno gozo de seus direitos e filiado a partido político. Ou seja, eu acho que ele até tem um partido, mas ele não é filiado, né, oficialmente, né? Mas acontece que para juiz é diferente, né, Vila? O prazo de filiação é o mesmo de desincompatibilização. Sim. Como é um caso especial, pode ser entendido, ele como juiz, né? Sim. Pode ser o momento de lançar a candidatura. Aí seria aí ele pensa que nós somos uma república bananeira. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se ele se candidata a presidente, eu vou na cara dele e digo, o senhor não sem vergonha. Se ele fazer isso, que isso não pode fazer isso. Eu espero que ele tenha dignidade, eu acho que ele tem, né? Que ele não faça isso e nem aceite que o seu nome seja... Porque alguém que é presidente do TSE protelou a decisão que era para ter anulado a seleção em maio do ano passado, entrevistado 500 vezes no Jornal da Manhã. Se ele aceitar isso, ele não pensa que nós somos idiotas. Aqui há brasileiros que têm honra e têm caráter. E eu acho que ele deve ter honra e caráter também. Isso é um assunto dele, não é meu, eu cuido do meu, né? Ele não pode, porque a lei é muito clara, precisa estar afiliado a partido político.
político, tem o prazo e vai ser uma eleição imediata, né, em 30 dias que o Bolinha vai ter de convocar, no caso da renúncia. Então, não pode fazer isso aí eu tenho certeza, Zé, que é balão de ensaio. Ele não é eleito chefe de quarteirão hoje, porque ele foi um daqueles, o líder do acordão. E ele perdeu. E o Brasil ganhou. Quando o Gilmar perde, o Brasil ganha.